Olá, tudo bom? Prazer, eu sou o Júnior, da Estofaria HF e hoje eu vou fazer um vídeo, estamos fazendo um vídeo falando sobre uma dúvida que muitas pessoas têm, que é comprar um sofá novo ou reformar o seu. A gente vai abordar o assunto de uma forma bem simples, sem questões complicadas ou sem trazer muito dado teórico que sinceramente não vem ao caso, mas falando sobre o assunto em si, sobre qual é a vantagem e qual é a desvantagem. Então, se você é novo no canal, por favor, se inscreva, dê um joinha, tenho certeza que você vai gostar e fica até o final. Pode ter certeza que você vai sair desse vídeo, vai terminar de assistir esse vídeo com uma opinião séria e muito bem embasada para tomar a sua decisão. Ok? Vamos lá então. Falando sobre comprar um sofá novo. É muito prático e a maioria das pessoas opta por isso por questão de custo. Afinal, não é novidade, é uma reforma sair mais caro do que ir na loja comprar um sofá novo. Mas por que isso acontece? Primeiro, a gente precisa ver a estrutura que uma fábrica de sofá tem e que é muito distante da estrutura da maioria das estofarias, tá? Primeiro, uma fábrica de sofá compra compra madeiras, espumas, tecidos em grande quantidade. Madeira vem de caminhão fechado, espuma vem de bloco, que são pedaços basicamente de 2,5 ou 5 metros por 1,90 por às vezes 1 metro de altura. É um bloco de espuma que a fábrica molda nos tamanhos que eles precisam, eles cortam essas espumas. Tecido, ao passo que uma estofaria compra o que é necessário para o teu sofá, a fábrica de tecido compra 15, 20, 30 rolos de cada cor de tecido, o que somado, gera muita economia. Então a fábrica de sofá consegue um custo muito menor do que uma estofaria. Fora que a mão de obra que está envolvida na fabricação do sofá não é uma mão de obra qualificada como a mão de obra de uma estofaria. Por quê? Bom, uma estofaria ela precisa de profissionais da área, pessoas que são habilitadas para fazer até o molde de cada peça do seu sofá novo, porque às vezes acontece de o sofá demorar para ser reformado e os moldes se deformarem, então a gente precisa fazer o molde novo, ou o cliente quer uma modificação no sofá e a gente faz essa modificação na hora, não é feito um desenho técnico, não é feito o AutoCAD, nada disso, literalmente a gente faz o molde na hora. E para isso tu precisa ser um artesão, um estofador muito bem treinado, muito bem qualificado para conseguir fazer isso. Ao passo que uma fábrica, tudo é feito antes no computador, ou alguém gasta vários moldes até acertar o projeto. Então não precisa de uma mão de obra muito qualificada, porque uma vez acertado o modelo, eles só vão reproduzindo os moldes que já estão prontos. Uma fábrica de sofá faz um sofá pensando em custo. Afinal, o sofá precisa vender. Se for caro, não vende. Então, hoje eles se preocupam muito em custo. Para reduzir custo, normalmente a estrutura do sofá é muito boa. Quando tu for escolher, só tem que basicamente se preocupar se não é pelusilhote, que é a pior madeira que tem aí para sofá. Para outras coisas é muito boa, mas de modo geral, pinos para sofá não é o ideal. Se for eucalipto, para cima, pode comprar de olho fechado, que é coisa boa, tá? A estrutura sendo eucalipto, tá bom. E quase toda o sofá que a gente pega para reformar, sempre a estrutura é boa. Mesmo na fábrica mais simples, mais barata. O madeiramento do sofá é bom. Aonde se peca, e isso quase todas as fábricas pecam, na qualidade da espuma.
Existem sofás que são fabricados com uma espuma não mais grossa que 3 centímetros, o que é pouquíssimo. Barateia o sofá, mas não tem qualidade, certo? Normalmente no sofá que eu reformo, eu coloco 3 centímetros de espuma. Imagina, numa reforma, numa adição de espuma, a gente coloca aí 3 centímetros de espuma. Existem sofás que vêm de fábrica com só isso. Então tu já vê aí que existe um gap de qualidade grande nisso aí, tá? Uma estofaria, ela se preocupa antes de tudo com a satisfação do cliente. E aqui cabe um parênteses que eu estou falando de estofarias boas, tá? Não estou falando do Zezinho que faz no fundo de casa lá, que aprendeu trabalhou uns dias numa estofaria e acha que é profissional. Estou falando de estofarias sérias, tá? Ela se preocupa antes de tudo com a qualidade. Em tu ter um sofá bom, em teu sofá ser durável. Eu tenho reformas aí que a gente faz que dura mais de 10 anos, sabe? Usando o sofá no dia a dia. Reformas aí de sofás que são pouco usados duram muito mais, né? Mas o média de retorno de um cliente que faz uma reforma de primeira qualidade é aí 10 anos, né? Incluindo tecido, espuma. Por quê? Porque a gente se preocupa sempre com a qualidade. O custo não é lá o fator principal. Claro, se o cliente vem e diz, Júnior, esse sofá aqui é um quebra-galho, eu vou trocar ele porque eu vou trocar de casa, vamos fazer um negócio barato, podemos optar por materiais mais baratos a fim de economizar por causa dessa necessidade, né? Mas de modo geral, a gente sempre trabalha com os melhores produtos para o teu sofá durar muito. E quase toda estofaria trabalha com esse mesmo pensamento. Então um sofá reformado, ele dura 3, 4, 5 vezes mais do que um sofá comprado, justamente por causa da qualidade de materiais. Daí você pode dizer, mas o sofá de mola. Sofá de mola, tem 2 vídeos no canal aqui falando justamente sobre espumas de sofá, sugiro dar uma olhada, tá? Mas, como tu pode ver nesses vídeos, a mola ela é muito mais barata que a espuma, que ela dá uma impressão de o assento ser muito maior do que realmente é. Então se coloca lá molas às vezes de 14 centímetros, uma mola alta, e uma espuminha de 5 centímetros. Tu olha, tem um assento de quase 20 centímetros, quando na verdade é quase nada. E essas molas são colocadas por cima de persinta, por cima de TNT, que não são materiais próprios para isso. Então faz com que o sofá dure muito menos, porque o sofá afunda, o sofá cansa, a persinta quebra, né? Então um sofá de 100% espuma sempre vai ser melhor. Então se tu optar por comprar um sofá novo, opte por comprar de 100% espuma. Não compre com assentos com mola. Você não vai se arrepender de me escutar esse conselho, tá bom? Sobre ecologia, né? Sobre cuidado com o meio ambiente. Um sofá exige madeira, existe plástico, exige persinta, espuma, né? Tudo isso são químicos, tirando a madeira, né? Mas tudo isso são químicos que se demoram para se deteriorar. E a madeira é árvore que a gente acaba cortando, né, para fazer sofás. Então toda vez que tu opta por tu reformar o teu sofá, tu está ajudando o meio ambiente. E isso é muito bom, né? Sem contar que tu vai ter um sofá muito mais durável, tu vai ter um sofá com muito mais qualidade. Ok? Então já vimos que o sofá usar novo, normalmente ele tem uma preocupação muito grande com o custo e não tem muita preocupação com o meio ambiente, ou seja, esses 2 pontos são negativos. Um ponto que eu também considero negativo é a falta de opção de escolha que tu tem quando tu vai comprar um sofá novo. Por que eu digo isso? Tu chega lá na loja e a fábrica disponibiliza um catálogozinho lá com, vamos exagerar, 15 opções de cores, certo? Tu vai ter que decorar a tua casa pensando em aquelas 15 opções, né? Nós aqui na estofaria, nós temos uma média de 4.000 estampas diferentes para tu colocar no teu sofá. Então o teu poder de personalização é muito maior numa reforma. Outra coisa,
Às vezes no teu sofá tem aquele detalhe que tu não gosta. Não é que o sofá é desconfortável, não é que o sofá é ruim, mas aquilo te incomoda. Fala com o teu estofador, pede para ele corrigir aquilo. Ele vai te dar alguma sugestão que vai corrigir. Eu aqui, quase todo sofá que eu faço, 90% do sofá que eu reformo, sempre tem um detalhe que o cliente gosta que seja diferente. E quando a gente entrega o sofá, a experiência do cliente é completamente diferente. Então vale muito a pena. O meu padrão de reforma é um padrão mais elevado. Por quê? Quando eu faço uma reforma para o cliente, eu sou aquele cara que eu vou no mercado e eu encontro o cliente no mercado. E eu não quero ter que me esconder do cliente porque eu entreguei um produto vagabundo. Então eu me esforço sempre em fazer o meu melhor para mim encontrar o cliente e perguntar: e aí fulano, como é que ficou o teu sofá? E ouvir um feedback do cliente. E isso às vezes, depois de anos, né? O cliente sempre volta para fazer uma cadeirinha, para trocar umas cadeiras da cozinha, alguma coisa assim. Então a gente acaba tendo esse contato e lembrando do cliente, o que é bem legal. Tá? Então tem essa questão ecológica, tem essa questão da personalização, tem a questão do custo. Outra coisa que é interessante, que eu sempre digo para o cliente: milagre ninguém faz, tá? Se a reforma do teu sofá lá, o estofador pediu, sei lá, R$3.000 para fazer, provavelmente é porque o custo dele, ele precisa cobrar esses 3.000, tá? Pensa comigo, uma fábrica de sofá, uma loja de sofá que vende um sofá por 3.000, quanto você acha que essa fábrica pagou no sofá para vender por 3.000? No máximo uns R$2.000. Vamos usar essa conta, né? Mais ou menos uns R$2.000 ela pagou para vender o sofá por 3.000. O lojista que vendeu para a loja por 2.000, ele tem que ter pago, em caso de custos, madeira, espuma, ele vai gastar mais ou menos uns 1.000 para ele poder vender por 2.000, para a loja vender por 3.000. Então aquele sofá que tu comprou por R$3.000, na verdade ele é um sofá de R$1.000, porque foi no máximo isso que a fábrica teve que gastar. Né? Senão o sofá ia custar 10, 12, 15 mil reais um sofá bom, né? Então pense nisso. O estofador cobra 3.000, ele vai gastar talvez uns 2.000, 2.300 reais no teu sofá, colocando espuma de qualidade, tecido de qualidade, fazendo os detalhes que tu queria, né? Então, a personalização do teu sofá, coletar na tua casa, entregar na tua casa, com todo o cuidado, com todo o carinho, né? Então isso tem um custo, que é maior do que o da fábrica. Mas o teu retorno, principalmente a longo prazo, é muito melhor. Se mesmo assim, depois de tudo isso, tu escolher comprar um sofá, não compre um sofá confortável. Por quê? O sofá que tu comprou, tu sentou lá, esse sofá tá legal, ele vai ficar desconfortável com o tempo. Por quê? Se tu já comprou ele é macio, a tendência do sofá, da espuma, qualquer coisa, é ficar mais macio com o tempo. E vai chegar ao ponto que tu vai estar afundando no teu sofá, certo? Um sofá bom para ti é aquele sofá que tu sentou e ele é um pouquinho duro, mais duro do que tu gostaria. Logo, em questão de uns 3 meses, esse sofá vai estar bem confortável para ti. Então pode confiar em mim, compra um sofá um pouquinho mais duro que tu gostaria, que logo ele vai estar no ponto que tu acha certo. Ao passo que se tu for reformar o sofá, tu vai poder dizer para o teu estofador: poxa, esse sofá aqui está muito macio, vamos colocar um pouquinho mais de persinta, vamos colocar uma espuma um pouco mais dura, vamos trazer esse sofá de volta. Outro detalhe interessante, a gente acaba comprando um sofá, a gente não percebe a profundidade. Talvez esse sofá ele é para uma pessoa um pouquinho mais alta do que você, ou um pouquinho mais baixa. A gente na reforma consegue aumentar um pouco o assento do sofá ou diminuir, colocando um pouco mais de espuma na frente, colocando mais espuma no encosto. A gente consegue fazer essa regulagem para o sofá se adequar à tua necessidade. Pessoas que são mais altas precisam de sofá mais altos. Pessoas idosas também precisam de um sofá mais alto. Por quê?
o idoso ele tem maior dificuldade para levantar do sofá. Então um sofá que o assento ali fica mais ou menos de 45 a 48 centímetros do chão, do topo do assento ao chão, ficar no limite de 48 centímetros, é muito bom para quem é idoso. Isso vale a pena cuidar. E uma estofaria vai cuidar desse detalhe para você. Então, agora você tem base para fazer bem as suas escolhas. Reformar ou comprar um novo. Com certeza a reforma é mais demorada um pouco, né? Demora aí de 7 a 15 dias. Na loja, tu vai lá, compra, muitas vezes tu já chega com o sofá. No outro dia ele já está na tua casa, né? Mas na reforma, normalmente, em 95, 98% dos casos, a tua satisfação e a tua durabilidade é muito maior do que só indo na loja e comprar um sofá novo. Vale a pena tu considerar isso. Se tu assistiu esse vídeo até aqui, te agradeço. Tu deve estar ou pensando em comprar um sofá, ou esse é um assunto que tu vai pensar logo mais. Então agora tu tem base. Compartilhe com seus amigos, divulgue em suas redes sociais, vai ser de ajuda para o canal crescer mais. E se quiser me dar sugestões de conteúdo para os próximos vídeos, por favor, vai ser muito bom, conto com a sua ajuda. Mais uma vez, eu sou o Júnior, da Estofaria HF, e pode contar comigo sempre que tiver alguma dúvida. Poste nos comentários que eu leio todos e comento e respondo a grande maioria, se não todos. Tá bom? Obrigado!